Bom dia, navegantes. Mais uma vez estamos aqui para discutir assuntos de relevância, sem falar sobre política, sem falar sobre partidos e ou candidatos. Hoje vamos falar sobre uma polêmica que tem acontecido há algum tempo já no Brasil e que vem ressurgindo atualmente. Setores da população vêm colocando que o nazismo era uma doutrina comunista. Inclusive a embaixada alemã lançou um vídeo dizendo que não, que o nazismo era um projeto fascista. E os brasileiros, alguns brasileiros, alguma parcela do povo brasileiro vem dizendo que isso é uma mentira, que isso é inverdade, que isso é, na realidade, uma construção totalmente diferente daquilo que a Alemanha sofreu na Segunda Grande Guerra Mundial. Para começar, como vocês sabem, eu sou professor de História. Minha especialização foi em Alemanha, em prisioneiros alemães na Primeira Grande Guerra Mundial. Minha formação de pós-graduação foi sobre cinema e história. A transição do cinema europeu para o cinema americano durante a Segunda Guerra Mundial, o aparecimento e o surgimento do Zé Carioca como o grande impulsionador do Brasil em entrar na guerra. Para a gente entender um pouco isso, eu gostaria de falar uma coisa com vocês. Nós vivíamos em 1941 e 42, quando nós declaramos estado de beligerância no dia 10 de dezembro de 1941 contra a Alemanha e o eixo, na realidade, Alemanha, Itália e Japão, nós vivíamos um estado fascista no Brasil. Getúlio Dornelles Vargas era fascista. Sim. Foi um bom presidente para os ritos brasileiros, para os ritos nacionalistas. Em alguma parte ele foi, em outras não. Mas eu queria me atentar especificamente a esse fenômeno que tem ocorrido atualmente. O porquê a juventude hoje, os estudantes atualmente, grande parte da parcela da população tem se iludido com essa história de dizer que o nazismo era de esquerda. Bom, assim como na Alemanha, nós vivemos hoje uma crise institucional. Vivemos uma crise de descrédito dos seus políticos. Vivemos uma crise econômica gigantesca, onde nós temos hoje a economia baseada no fator dólar. E o dólar hoje, na Argentina, já abriu a 38,42 pesos. Um dólar equivale a 38,42 pesos. A gente tem que pensar que, na realidade, o Brasil vive essa mesma crise. Nós hoje estamos beirando aí o dólar a 4,30, 4,40. Isso em média. Mas eu queria ressaltar uma coisa a vocês. Todo mundo que está dizendo que o nazismo era comunista está equivocado. O nazismo era de extrema direita. Hitler odiava judeus, imigrantes
sendo que ele era um próprio imigrante, e comunistas acima de tudo. Tanto que ele diz a Churchill que o grande inimigo não eram os países europeus, e sim a União Soviética. Aí vão me perguntar assim, mas Ricardo, a Alemanha e a União Soviética fizeram um pacto de não agressão mútua? Sim. Stalin morria de medo do exército alemão, porque sabia que não estava preparado para aquela guerra, como foi bem caracterizado com a Operação Barbarossa, que é a operação de invasão da Alemanha contra a União Soviética, que em poucos dias ela avançou e conseguiu chegar praticamente às portas de Moscou. Mas como a Alemanha tinha um chanceler, presidente não, um chanceler, que era megalomaníaco, ele gostava de ter o controle de tudo, ele simplesmente mandou parar a invasão para que ele pudesse reorganizar o seu exército e atacar com força as áreas de maior vitalidade. E nisso ele se afundou numa cidade chamada Stalingrado. Mas o que importa na realidade é por que o fenômeno brasileiro hoje é importante. Porque na realidade, hoje nós estamos vivendo uma sociedade que não consegue entender ou não quer ver que existem outros caminhos sem ser a extrema-direita. Em todos os países que buscamos a extrema-direita, buscamos violência, ditaduras, pessoas que sofrem e inúmeros problemas sociais. Esses problemas sociais são cada vez mais recorrentes dentro da sociedade. Um exemplo disso é a Venezuela, que hoje vem sofrendo com um governo autoritário. Eu me pergunto a vocês, o Brasil está preparado para entender o que foi a quarta coluna? Não. Vou explicar a vocês o que foi a quarta coluna. A quarta coluna foi uma rede de espiões, uma rede de cidadãos alemães que vieram para cá, com o intuito de fomentar o nazismo no Brasil, principalmente no sul do Brasil. O sul do Brasil, a Argentina, o Paraguai e o Uruguai foram banhados com o ideal nazista. E não satisfeitos, hoje nós temos uma sociedade que é basicamente formada por imigrantes vindos de todas as partes do mundo e basicamente uma população de negros que simplesmente hoje decidiram dizer que o autoritarismo, a extrema-direita e o nazismo é comunista. Mas aí a pergunta que se faz é, mas Ricardo, o nome do partido era Partido Nacional Socialista. Sim. É como se eu dissesse assim, hoje, criei um partido, quero enganar os tolos. Este partido vai ter o nome socialista, mas ele não tem nada de socialista. Tudo que ele traz, tudo que ele semeia, é na realidade a visão de um partido extremamente violento, extremamente
autoritário e extremamente voltado às funções básicas de uma ditadura. Me assombra observar que pessoas estão no meio da rua hoje gritando palavras de ordem que não eram ouvidas. Na Alemanha, se você fizer a saudação nazista, você é preso. Preso, tá? Não é assim dito, olha, você não pode fazer isso. Não, é crime. É crime fazer a saudação nazista na Alemanha. As crianças começam a estudar sobre o nazismo a fundo no que a gente chama aqui de 7º, 8º ano. Eles começam a entender a fundo o que aconteceu na Alemanha já desde muito pequenos. A culpa desse movimento todo no Brasil é do professor de história? Não. A culpa desse movimento todo no Brasil é do próprio problema que estamos vivendo no Brasil. A desconfiança, as palavras, o uso e o desuso do conhecimento. Pessoas estão muito interessadas em usar o conhecimento adquirido para trazer ao Brasil o caos. Existe uma teoria chamada teoria do caos. Essa teoria é uma teoria que ela diz claramente que quanto pior, melhor. E aí eu pergunto a vocês, se o Brasil se tornasse um país nazista, quem estaria vivo no Brasil? Se o partido nazista ia contra todos e qualquer minorias existentes no Brasil, ou melhor, no mundo, eu me pergunto, quilombola é uma minoria? Sim. A questão do negro no Brasil é uma minoria? Não necessariamente, porque nós somos um país basicamente formado por negros e imigrantes. Então, qual é o sentido do ser humano hoje querer dizer que o Brasil é nazista? O povo ouve aquilo que lhe convém, sempre. O povo tem sempre a ideia de um Messias judaico-cristão. O povo tem sempre aquela esperança de ouvir as palavras certas ditas nas horas do desespero. Quando eu vejo pessoas gritando o nome do inominável, por que inominável? Porque eu disse que eu não vou falar nome de candidato algum. O nome do inominável, as pessoas olham e falam, nossa, é o salvador da pátria. Assim como eles disseram que Hitler era o salvador da pátria. Hitler pegou a oratória, que era muito forte em sua veia, era um líder nato, e ele conseguiu transformar a Alemanha em uma máquina
de guerra assustadora que pôs medo em todos os países do mundo. Mas ele conseguiu fazer isso não com a força, e sim com o discurso. Hoje nós temos no Brasil um discurso de direita muito forte. Esse discurso de direita muito forte traz à tona problemas sociais que nós temos o tempo inteiro. E nós devemos tomar cuidado com esse discurso de ódio, que onde se semeia ódio, se colhe ódio. Aconteceu na Alemanha, aconteceu no Chile, acontece hoje na Venezuela. Só que a Venezuela é um paísinho desse tamanho. O Brasil é gigantesco. E não menos, o Brasil é um país basicamente continental, que precisa, na realidade, de organização. Nós passamos por uma fase em que nós não confiamos em nossos políticos. Mas mesmo por esse motivo, não devemos dizer que Hitler e que o Partido Nazista eram de cunho comunista. Isso, na realidade, é uma grande fake news. A própria embaixada alemã mandou para cá um vídeo instrutivo dizendo o que foi o nazismo. E as pessoas estão dizendo que não, que é mentira. Eu me assombrei com um indivíduo há mais de 30 anos atrás, numa reportagem antiga da Band. Vocês podem até olhar isso, data do centenário do nascimento de Adolf Hitler. Um homem negro dizendo que tudo era mentira, que o assassinato de 6 milhões de judeus não aconteceu. Gente, pelo amor de Deus, é só olhar no YouTube, é só olhar no Google. Treblinka era o nome de um dos campos de extermínio alemão, que era na Polônia. Não estou dizendo aqui que o comunismo estava certo, que Stalin estava certo ou errado. Stalin também era um ditador cruel. Mas, pelo amor de Deus, vejamos com olhos de águia e com olhos sem ódio que esse discurso de ódio que está sendo imposto no Brasil vai trazer cada vez mais ódio, rancor e ignorância. Sim, ignorância. Porque a pessoa que chega e diz que não, o nazismo era comunista e que o discurso de ódio é a melhor coisa que existe no mundo, simplesmente ela está assinando o atestado que ela está equivocada. Por favor, não tenhamos no Brasil o mesmo destino da Alemanha. A Alemanha foi reconstruída a partir das suas próprias ruínas. As suas chagas estão abertas até hoje. Não por medo, e sim para a lembrança de tudo aquilo que ocorreu. Vamos nos reerguer como país. Sim, sem o discurso do ódio, sem o discurso do medo, sem o discurso da ignorância. E vamos buscar a solução principal da nossa própria problemática e nossos próprios conhecimentos.
vamos estudar mais, vamos buscar mais e vamos trabalhar mais em cima de tudo isso. Eu vou começar uma série de vídeos sobre fascismo no Brasil e fascismo em todo o mundo, para que todos nós possamos trabalhar com a visão ideal que o fascismo nada era bom e só trazia para cá a desgraça e o problema. Sejamos livres para pensar e sejamos livres para nos transformarmos em coisas melhores do que somos hoje, em pessoas melhores e em um povo com mais conhecimento. Um forte abraço.